Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta aqui para mais um programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas, esse livro belíssimo de nosso Allan Kardec, que não foi publicado por Allan Kardec, mas sim por Leymarie, com o trabalho incansável de Amélie Gabrielle Boudet, sua doce Gabi, esposa de Kardec, então viúva de Kardec. Recebemos mais uma vez aqui nosso irmão Leopoldo Pio para mais um programa, né? Mais uma vez juntos. Graças a Deus. E estamos estudando a primeira parte, Profissão de Fé Espírita Raciocinada, no item 3, ou parágrafo 3, que trata da criação. E vamos ao item 21 desse parágrafo. A encarnação dos espíritos está nas leis da natureza. É necessária ao adiantamento deles e à execução das obras de Deus. Pelo trabalho que a existência corpórea lhes impõe, eles aperfeiçoam a inteligência e adquirem, cumprindo a lei de Deus, os méritos que os conduzirão à felicidade eterna. Daí resulta que, concorrendo para a obra geral da criação, os espíritos trabalham pelo seu próprio progresso. É uma lei de Deus, a lei do trabalho. O que nós fazemos muitas vezes é associar trabalho aos recursos financeiros, ao dinheiro, ao salário no fim do mês. E nem todo trabalho deve ser remunerado financeiramente. Inclusive o trabalho que é remunerado financeiramente deve muito ser um trabalho que nós nos apliquemos, que nós tentemos gostar, por mais que às vezes a gente não goste, mas tentemos gostar, para que aquele trabalho não seja penoso para nós e possamos fazer um trabalho decente. Eu me lembro do Leopoldo falando a respeito dessa vida de professor, que ele disse: caí de paraquedas. É verdade. Eu não queria ser professor, mas hoje, Léo, hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Pois é. Eu descobri que é uma área que me dá mais prazer do que eu esperava. E eu venho de família de educadores, como eu já falei nos programas de fevereiro, e eu descobri muita coisa, né? Acho que a gente precisa aprender a não apenas fazer o que gosta, mas gostar do que se faz. Importantíssimo. Importantíssimo, porque fazer o que gosta é muito fácil, e muitas vezes a gente acaba caindo numa questão que você tratou no programa da semana passada, que é só curtir a vida, como dizem os jovens, né, do futebol, da praia, de coisas que a gente valoriza de alguma forma, porque são formas de entretenimento, quando são saudáveis, são ótimas, mas muitas vezes a gente só quer fazer o que se gosta, mas não gostar do que se faz, porque gostar do que se faz tem a ver também em aprender a gostar, a ver uma dificuldade, transformar essa dificuldade numa possibilidade de evolução. E aí é um processo não só de educação de fora para dentro, mas de autoeducação. Todos os momentos da nossa vida, seja ela encarnados ou desencarnados, nós estamos aprendendo. Estamos evoluindo. Por menor que seja o passo, nós sempre evoluímos até a perfeição, né? Por isso que Kardec coloca que daí, ou seja, do trabalho que os espíritos realizam, resulta que, concorrendo para a obra geral da criação, os espíritos trabalham pelo seu próprio progresso. A nossa evolução é muito de acordo com o nosso trabalho, com o trabalho que nós temos. E, mais uma vez, remunerado ou não, é um trabalho. Aquele momento em que nós saímos do trabalho cansados e tal, aí
falamos assim, hoje eu não vou na minha igreja, eu não vou no meu centro, hoje eu não vou lá porque eu estou cansado, estou muito cansado. Mas tem uma pessoa lá que estava esperando para falar com você, porque ele consegue entender, essa pessoa consegue entender melhor, consegue captar melhor o ensinamento. E você não vai. Aí você não vai, aquela pessoa talvez fique triste, talvez fique deprimida, talvez chegue até às raias de algum suicídio. Não é demais falar isso, porque é a realidade. E nós perdemos uma oportunidade imensa de trabalhar e ajudar alguém. Precisamos refletir sobre isso. Muitas vezes essa possibilidade que nós temos de ajudar alguém já é uma forma de remuneração maravilhosa. Com certeza. E deveria ser a que a gente mais valoriza. Exato. É claro que, como seres de uma forma efêmera materializados, ou melhor, encarnados, evidentemente a gente depende da remuneração financeira dentro da área onde a gente trabalha. E isso também é organizado pelo plano espiritual. Mas muitas vezes, quando a gente até fala na palavra remuneração, a gente pensa logo em remuneração financeira e se esquece que muitas vezes nós somos remunerados por um elogio de um funcionário, no seu caso, né? Por um elogio de um aluno, no meu caso, por uma situação em que você tem oportunidade de aprender, por oportunidades que a vida te dá, na verdade, de evoluir. E de ajudar, né, de se perceber, estou ajudando alguém, e muitas vezes a gente ainda tem aquela coisa assim, eu quero ajudar conscientemente. A gente ainda não chegou naquele nível de uma imanência, né, dessa caridade. Mas muitas vezes essa remuneração, ela realiza muito mais. A gente só não percebe porque a gente ainda tem olhos muito materializados. É verdade. Olha só o que Kardec diz no item 22. O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio labor. Ele avança na razão da sua maior ou menor atividade ou da sua boa vontade em adquirir as qualidades que lhe falecem. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos, isso aí não é para mim, eu não consigo fazer isso. Nós estamos inclusive com uma campanha, né? Vamos mudar o isso é difícil ou isso eu não consigo para isso é possível. Isso é possível, tudo é possível. Jesus diz, vós podeis fazer tudo que eu faço e mais ainda, porque eu vou para o Pai. E nós ficamos colocando empecilhos. Então vamos pensar assim, eu ainda falho aqui, então eu vou me aplicar em vencer isso e aprender isso. Porque a vida, a evolução é esse desafio. É o desafio de olharmos para dentro de nós e falarmos, isso aqui não está legal, eu tenho que melhorar, eu tenho que me aprimorar. Porque se eu chego num ponto e falo assim, eu não tenho mais nada que aprender, eu já sou o melhor aqui na minha área, então vou ficar aqui no meu mundinho o tempo todo e fazendo apenas isso, porque é isso que eu sei fazer e acabou. Eu não vou tentar fazer o outro, nem aquele outro ainda, porque eu estou limitado aqui. Nós colocamos esses limites a nós. Nós não temos esses limites. Nós é que aplicamos eles a nós. Nós é que deixamos de acreditar em nós mesmos. E nós podemos muito mais do que nós fazemos. Muitas vezes a gente tem um foco muito errado, né, João? Você falou no último programa também que muitas vezes as pessoas querem desafiar a Deus. A gente deveria se desafiar. Isso. Para que a gente evolua. É trabalhar, e todo mundo em algum momento da sua vida já se sentiu entediado ou incomodado diante da própria vida, e muitas vezes a gente fica alimentando esse tédio, esse incômodo, sem utilizar esse tédio, esse incômodo para ser outra coisa, para fazer coisas novas, ou para aprimorar aquilo que já se faz, fazendo um outro curso, buscando se inserir de forma mais clara na instituição religiosa em que frequenta, né? Sendo voluntário de algum projeto social, e aí cada um, diante da sua vida, que vai poder saber aonde vai poder ajudar, onde vai poder trabalhar, ou seja, aproveitar da melhor forma possível as potencialidades que existem dentro de cada um de nós, e não há ser
encarnado ou desencarnado, que não tem alguma possibilidade de fazer um pouquinho mais do que faz. E de aprender. E de aprender nesse processo. Tem tantos exemplos, mas outro dia eu vi na televisão, passou uma senhora de 91 anos que foi fazer faculdade, porque era o sonho da vida dela fazer faculdade. Entrou para a faculdade aos 91 anos. Eu acho isso absolutamente perfeito, porque quando nós nos limitamos, como nós estávamos falando, quando nós nos limitamos, nós vamos perdendo aquela capacidade de ousar, a capacidade de ser mais eficaz, ajudar mais. Quando ela simplesmente, essa senhora, simplesmente, aos 91 anos, resolve entrar para uma faculdade, ela não precisa dizer nada. O simples fato dela estar entrando para uma faculdade aos 91 anos já diz tudo. Sem dúvida. Para cada um de nós que desiste no primeiro golpe. Você me fez lembrar de uma frase, um filósofo dinamarquês, que é o Kierkegaard, que ele diz assim: ousar é perder-se momentaneamente. Não ousar é perder-se. Pois é. Quer dizer, no momento em que você ousa, você arrisca, num sentido positivo da palavra, você, na verdade, se perde por um momento, isso te traz uma confusão, te coloca num momento de crise, porque você está saindo da zona de conforto. Mas se você não ousa, se você fica só no piloto automático, como você colocou agora há pouco, você fica perdido indefinidamente, porque você perde inclusive o foco da sua evolução. Você simplesmente entra quase que como se fosse um mantra em que você sempre faz as mesmas coisas rotineiramente, sem ousar, sem arriscar, sem aprender. E aí, muitas vezes, isso talvez já tenha, provavelmente já aconteceu com a gente em alguma encarnação, você passa 50, 60 anos encarnados sem ter uma evolução mais significativa. Quase como se fosse uma encarnação, né? Uma estagnação. A gente sabe que não retrocede, mas você fica estagnado. E aí, de alguma forma, você está perdendo um pouquinho de tempo, não é? Por falar em tempo, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudos de obras póstumas na apresentação de João Nogueira. Voltando com o nosso estudo, vamos ao item 23. Diz Kardec: não podendo o espírito, numa só existência, adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que hão de conduzi-lo à meta, ele chega a essa aquisição por meio de uma série de existências, em cada uma das quais dá alguns passos à frente na senda do progresso e se escoima de algumas imperfeições. Escoimar é eliminar, na verdade é transformar. E o Leopoldo estava falando exatamente sobre isso, né? Essa evolução. Quanto mais nós nos engajarmos nesses trabalhos sociais, nesses trabalhos de ajuda ao próximo, de estudo dentro da sua casa espírita ou dentro da sua igreja, seja ela qual for, você vai conseguir evoluir mais rapidamente. E essa evolução vai te trazer uma felicidade, porque a cada medida, a cada ponto, né, cada medida que você avança, você vai realmente melhorando-se e conseguindo ser mais feliz. Não é a felicidade que a gente almeja? Então é a partir desse trabalho, a partir dessas experiências, dessas escolhas que o Leopoldo estava falando, porque muitas vezes a gente não quer tomar uma decisão porque não, se eu fizer isso eu posso perder tudo e aí eu vou ser infeliz. Eu sou infeliz na medida que eu paro de tentar acertar. Porque não é tentar errar, não é sair atirando para tudo quanto é lado. Jesus tem uma parábola, que é a da torre bélica, onde ele fala que ninguém constrói uma torre sem antes se preparar e perceber se tem recursos suficientes para erguer aquela torre. Ninguém manda o seu exército contra um exército de 10 mil tendo o seu exército 1000. Antes manda alguém lá para conversar e falar, vamos
vamos aqui entrar num acordo e tal, porque é loucura. Então nós temos que aprender, temos que ter cuidado sim, mas tem um momento que a gente tem que decidir, e vamos decidir, vamos fazer isso sim, vamos arriscar, vamos ousar. Queria que até o Leopoldo repetisse o texto do Kierkegaard. Então, ele dizia que ousar é perder-se momentaneamente. Não ousar é perder-se. Ponto. É se perder, é estar realmente numa situação levado pelas circunstâncias. E aí, ou seja, é importante você ousar para você, inclusive, como a gente tem falado nos últimos programas, sem ousadia não há como você ser o ator principal da sua própria vida. Eu tive agora esse final de semana num congresso, um congresso acadêmico, inclusive, não era um congresso especificamente religioso, embora vários religiosos estivessem lá, chamado Saúde e Espiritualidade. E esse congresso, assim, transformou muita coisa que eu pensava e, como os jovens costumam dizer, abriu a cabeça, né? Tirou da caixinha em vários sentidos. E uma das coisas que muitos pesquisadores colocaram durante esse congresso, aconteceu em Juiz de Fora, é que a felicidade tem relação com realização, e felicidade e realização transforma a tua saúde, tanto a saúde física quanto a saúde espiritual. E um dos pesquisadores, que é uma das referências de estudos que relacionam a espiritualidade à saúde, chamado Tyler Van der Velde, que é de Harvard, ele cria um conceito que ele chama de, e que tem muito a ver com felicidade e realização, nesse sentido que você estava colocando, João. Ele chama de florescimento, em inglês flourishing. Florescimento é um estado de bem-estar que certas pessoas conseguem alcançar por conta de um sentido forte de autorrealização. E aí o que esse autor comprova é que a espiritualidade e a religiosidade contribuem diretamente para a sua saúde física, emocional, psicológica, e nós espíritas acreditamos também espiritual. Então olha só a conexão entre felicidade, realização e a sua própria saúde. E é claro, nós como espíritas acreditamos que essa espiritualidade vai contribuir diretamente para a sua evolução e para a sua moralização, que é outro tema que a gente tem tratado desde que a gente começamos a conversar nesse programa especificamente. Isso tem a ver com a ousadia do Kierkegaard, claro, porque sem ousadia você não sai da zona de conforto, não sai daquelas tendências que muitas vezes nos acompanham há séculos, há muitas encarnações, e que por uma preguiça a gente continua a viver e a manter esses padrões, mesmo já percebendo que eles não te ajudam a evoluir. Verdade. E como você já lembrou, e agora deu mais uma palhinha, é a preguiça, né? A gente está na zona de conforto e está tudo bem aqui, não vou sair disso. Existe um grupo de cientistas e médicos, principalmente os neurologistas, que indicam que nós busquemos sempre... eu tô indo para o trabalho, eu vou sempre pelo mesmo caminho. Eles dizem, pega caminhos diferentes. Tenta usar, se você é destro, tenta usar a mão esquerda. Interessante. Tenta fazer algo diferente do que você vem fazendo automaticamente. Porque isso é uma forma também de se evitar, segundo os neurologistas, se evitar o Alzheimer. Nós vamos buscar fazer coisas diferentes a cada momento. A gente sempre, isso para mim é uma característica, né, que é sempre buscar fazer da mesma forma. E eu tenho me forçado muito a fazer diferente a cada momento. A gente sempre toma café do mesmo jeito, a gente almoça do mesmo jeito, a gente vai para a nossa casa religiosa do mesmo jeito, senta na mesma cadeira e começa das mesmas formas. Vamos tentar mudar isso, é importante sim. É importante a gente se modificar ao longo do tempo para aprender coisas novas.
Eu fico preso a uma coisa que é essa tal da zona de conforto. E isso pode ser bom no momento que nós estamos vivendo, mas lá na frente vai fazer falta. Interessante você está falando, que você está trazendo a ideia de que essa ousadia pode ser feita em pequenos atos. Sim. Não precisa ser um grande evento, uma grande transformação na sua vida. E aí você me fez até pensar, eu sempre nunca tive muita tendência a ajeitar a cama depois que acordo. Sempre deixava a cama, e isso é uma preguiça. E aí agora eu estou pensando assim, não, peraí, ao invés de acordar e a primeira coisa que eu faço em geral é olhar o celular, eu quero fazer duas coisas diferentes. Uma, sair da cama e pelo menos ajeitar os travesseiros e o lençol. E duas, antes de tomar o café da manhã, tomar um copo d'água. Isso para mim já é uma alta ousadia. E a gente tem que se preocupar exatamente com essas pequenas ações para poder depois pensar ações um pouco mais complexas, digamos mais assim. Mais ousadas. Isso aí. É verdade. Porque quando nós vamos fazer isso, vamos fazendo isso, o que ocorre é que a gente vai desenvolvendo mais ainda. Nós vamos desenvolvendo mais ainda. Vamos buscando. Como é bom, por exemplo, ser desafiado, a responder certas perguntas. Quando nós estamos num programa como Analisando os Fatos, Debate na Rio, respondendo aos ouvintes, quem aprende mais certamente não são os ouvintes, somos nós. Esse desafio que a direção da Rádio Rio de Janeiro nos deu de fazer o estudo aqui de obras póstumas é fantástica. É um desafio fantástico, porque faz com que a gente volte a uma obra que é uma obra muito interessante, pouco estudada, que é Obras Póstumas, e que tem ensinamentos ali valiosíssimos. E ensinamentos valiosos, mais uma vez, não apenas para os ouvintes, mas e principalmente para nós mesmos. Conforme nós vamos avançando, nós vamos percebendo o quanto isso é importante para mim, para a minha vida, para as coisas que acontecem ao meu redor. Inclusive, às vezes eu tenho intuição, quando eu estou aqui no programa com você, ou no caminho do Senhor. Sim. Eu sempre às vezes fico pensando assim, se eu estou aqui é porque eu preciso mais disso do que o ouvinte. Verdade, com certeza. Eu tento partir desse princípio, e que muitas vezes o que eu estou dizendo, o que você está dizendo, já é uma questão resolvida para muitos dos nossos irmãos ouvintes, na espiritualidade ou encarnados, mas que, de alguma maneira, a espiritualidade tá falando assim, olha, esse aí tá mais resistente, o Léo tá mais resistente, vamos botar ele para falar na rádio, para ver se ele realmente consegue enquadrar isso na vida dele de uma maneira mais concreta. A gente está sempre aprendendo, cara, a gente está sempre aprendendo, é uma forma da gente estar realmente vivenciando esse Evangelho de Jesus. A doutrina espírita, ela veio para nos libertar, assim como falamos antes, e para nos mostrar a capacidade que nós temos de transformar em primeiro lugar a nós mesmos e transformar em segundo lugar esse planeta. O planeta de provas e expiações não vem da noite para o dia, não vem numa data específica como alguns costumam dizer aí, na tal da data limite e tal. Não vem, gente, não vem. Ela vem com muito trabalho, muito esforço de nós mesmos para fazer com que esse planeta, que não é um planeta físico, mas sim um planeta que é o conjunto dos espíritos que aqui estão, encarnados ou desencarnados, e fazer com que nós evoluamos. O planeta, formado por todos esses espíritas, é que vai evoluir, é que vai passar a regeneração, e não o planeta físico. Então, conforme nós vamos avançando na senda evolutiva, vamos nos melhorando, nós com certeza vamos fazendo com que outras pessoas olhem para nós e queiram também avançar. E outras pessoas, não apenas encarnados, desencarnados também. Quantas vezes nas nossas reuniões mediúnicas chega lá um espírito e, porque você fala e não faz? Tudo bem, meu irmão, é verdade, muitas vezes nós falamos e não fazemos. E aí, o que a gente faz? A gente convida ele para acompanhar-nos. Aí,
ele vai nos acompanhar, vai ver que realmente nós falhamos em muitos momentos, mas vai ver também o nosso esforço de tentar acertar. Nosso tempo está acabado, não é, Serginho? Então vamos encerrar esse programa de hoje, esperando ter você como nossa companhia no próximo programa. Até lá, o programa. Até lá, o programa. Até lá, o programa. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Para realizarmos essa tarefa, temos junto a nós o nosso querido Antônio de Pádua e na técnica temos o nosso querido Cláudio Almeida, nos dando o suporte ali para que as nossas vozes fiquem bem claras e as pessoas, os ouvintes, possam acompanhar o conteúdo do programa. Então, eu vou dar boa noite a Antônio e pedir que ele fale sobre uma outra instrução, um outro texto dos Espíritos, no caso agora, deixa eu ver, é Santo Agostinho, que nos traz sobre o duelo. Nós estamos ainda no duelo. O tema é esse. E nós ainda vamos ter mais três instruções e mais uma nota. Então, o duelo, como a gente pensava, não é algo ultrapassado, como a gente viu. E nós precisamos estudar, porque cada um desses espíritos vai trazer nuances diferenciadas sobre o tema. E é preciso que a gente conheça bem esse tema para que a gente, de repente, não se veja fazendo debates na internet, debates esses que nada mais tem como pano de fundo o orgulho de manter a nossa opinião ou então colocar em destaque a nossa opinião. Não é mesmo, Antônio? Sem dúvida, Marta. O que acontece é exatamente isso. O duelo naquela época, ele era motivado pelo nosso orgulho, 100% das vezes. Se nós achássemos que tínhamos sido contrariados no nosso orgulho, a maneira que nós vimos de resolver a situação perante nós mesmos e perante os outros era desafiar aquele que nos tinha atingido o orgulho para um duelo de morte. E se nós vencêssemos o duelo, nós íamos provar para as outras pessoas que nós estávamos com a razão. E aquela ofensa não era verdadeira, a injúria, a ofensa, lá o que fosse, que eu tivesse sofrido, não era verdadeira. E até que tivesse um fundo de verdade, aquela pessoa que falou isso não tinha o direito de levar isso a público. Por isso ela foi punida severamente com a morte, porque eu venci o duelo. Mas se acontecesse de eu perder o duelo, meu problema também estava resolvido. Porque as pessoas podiam até pensar, não, realmente aquilo tudo que falaram dele era verdade. Não é que ele perdeu o duelo. Mas eu tinha morrido, então o problema acabou. É o caso, como você disse no outro programa, o duelista nada mais é do que um assassino e um suicida ao mesmo tempo. Ele tenta resolver, ele quer uma saída para aquilo que ele considerou como uma ofensa grave, a morte do ofensor ou a sua própria morte. Então, em vez de resolver os problemas no argumento, ou no esquecimento, no perdão, ou na indulgência, ou qualquer outro meio cristão, não, quer resolver nos meios nossos ainda. E culminava com essa história de duelo. Você vai dizer, puxa, ainda bem que hoje em dia ninguém anda pelas esquinas aí
desafiando o outro na pistola, nem desafiando o outro com a espada. É verdade, nós não encontramos mais isso. Mas nós continuamos ainda com a mania de não levar desaforo para casa. O orgulho nosso é muito grande ainda. Nós temos aquilo entalado na garganta e não aceitamos de jeito nenhum aquela ofensa. Todos somos assim, eu sou assim ainda, e todo mundo é. Nós ficamos aqui injuriados com alguma coisa que nos contraria, ainda mais se, por acaso, supostamente, nós estivermos com a razão. Sim. Aí, então, que o bicho pega, a gente sobe nas tamancas, como diz aí na gira, roda baiana, faz um escarcel, que não aceita aquilo. Dá vontade, inclusive, de chamar para um duelo de verdade. Só que a gente não quer cair no ridículo. Pior que é chamar para um duelo. Então ficamos na base das ofensas, das discussões estéreis, porque contrariou o meu pensamento, aquilo que eu acho. E aí, enquanto eu não convencer o outro que eu estou certo, para a galera que está assistindo ver que eu estou com a razão e vencer a discussão, eu não sossego. É um duelo mental, causado pelo mesmo causador de antes, que é o orgulho. E um orgulho nas pequenas causas, em discussões bestas, nada de muito importante. Como eu disse a você, ninguém estava chamando o outro para o duelo. Quem invadiu sua fazenda, matou seu gado, sequestrou sua mulher, matou seus filhos. Isso aí não era para de duelo. Duelo era com coisa, como diz hoje, fricotices. Mesquinharia. Mesquinharia, besteiras, essas coisas todas, que era um orgulho ofendido. E nós continuamos assim ainda. Por isso que eu disse que o duelo não pode ter acabado a história do duelo como era antigamente, mas essa discussão continua. Antônio, inclusive no Evangelho, no capítulo 5, né, quando Kardec fala das aflições atuais, ele coloca, né, que uma das colocações é: vocês se melindram demais. Né? Vocês são muito suscetíveis. Isso ele está falando palavras bonitas, mas a gente diz hoje em dia, fica dando ataque de pelanca aí, coisa. Então, exato. Isso é coisa mais natural. Isso acontece com uma pequena coisinha até as coisas maiores. Exatamente. E qual é a sugestão que o Cristo dá aqui nesse capítulo? Amar os vossos inimigos. Ou entender a situação deles. Foi isso que nós limos aqui sobre o ódio, sobre a vingança, que é tentar entender a situação que o outro está, o que o levou a essas atitudes contrárias a nós. Mas se nós formos agir da mesma forma, revidando ou chamando para um duelo verbal ou de espada, ou lá o que seja, nós estamos acarretando para o futuro nosso consequências que nós esperávamos que acontecesse só com o outro. Então, ali, em vez de acontecer com o meu ofensor, vai acontecer comigo as consequências drásticas. Porque eu que estou fazendo a mesma coisa. Então, o Sr. Agostinho está nos chamando a atenção para isso. Diz ele aqui: o duelo, em certos casos, pode ser uma prova de coragem física e desprezo pela vida, mas é incontestavelmente, assim como o suicídio, uma prova de covardia moral. O suicida não tem coragem de enfrentar os reveses da vida. O duelista não tem coragem de enfrentar as ofensas. A comparação dele é perfeita. Cristo não vos disse que é uma demonstração de maior honra e coragem um ato de oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita do que se vingar uma injúria? Naquela época, o cara batia com a luva no rosto do outro. Era a maneira de chamar pro duelo. Isso. Que nem chamava a namorada piscando o olho. Quer chamar para namorar, piscava o olho. Hoje em dia manda um zap, mas antigamente piscava o olho assim, chamando para namoro. Não, quer duelar, batia com a luva. Uma luva no rosto do outro. Era sinal que chamou para um duelo. Que coisa ridícula. Nós passamos com cada ridículo que é impressionante. É verdade. Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras: recoloca a tua espada na bainha, porque aquele que matar com a espada, morrerá com a espada? Com essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? De fato, meus filhos, o que é então essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguinário e colérico, que diante da primeira ofensa reage bradando? Onde, pois, está a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavar lá com sangue? Que ele trema porque no fundo da sua consciência uma voz sempre lhe perguntará:
Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? Ele responderá com essa voz: foi necessário sangue para salvar a minha honra. Mas ela retrucará: tu quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver sobre a terra e não pensaste em salvá-la diante de Deus? Santo Agostinho está perfeito aqui. Perfeito, você quer salvar sua honra diante dos homens, uma vida sua que vai acabar daqui a pouco, de qualquer maneira. Agora não quer salvar a sua honra diante de Deus, que era melhor relevar isso, dar outra face, entregar a túnica, a capa, tudo, andar 3.000 passos, quanto for necessário, para não ter confusão. Aí você salva a alma perante de Deus. Não, você queria resolver o problema na hora. Isso é justificável por materialista, Marta. Exatamente. Mas para quem tem um Deus, qualquer que seja ele, qualquer não se um, justifica, até os deuses de Balaão, os deuses lá de gregos, não interessa. Até para esses deuses a pessoa tinha que pensar melhor a respeito. Mas o orgulho, Marta, é triste. É verdade. Ele nos leva ao ridículo a maioria das vezes. Se a gente for pensar, o orgulho nosso nos bota em situações ridículas. Então, Cristo vos pediria por todos os ultrajes que recebeu. Veja bem, Jesus foi ultrajado. Se ele fosse se vingar um por um na base do sangue, não somente o haveis ferido com espinhos e a lança, não somente o haveis colocado na cruz infamante, mas ainda no meio da sua agonia, ele pôde ouvir as zombarias que lhes foram dirigidas. Que reparação, depois de tantos ultrajes, ele vos pediu? Um último grito do cordeiro foi uma prece pelos seus carrascos. Como ele, perdoai e rogai por aqueles que vos ofendem. Sem dúvida alguma, o Santo Agostinho está nos pedindo aqui o correto. Sem dúvida. Diante das ofensas, das injúrias, das coroas de espinhos, dos açoites que nós recebemos, temos que fazer como Cristo. Perdoar. Porque, como disse o Cristo, eles já não sabem o que fazem. Mas a gente tem que admitir que é muito difícil para nós. Porque se nós não admitirmos ainda que o nosso orgulho ainda está muito forte dentro de nós, nós ainda vamos criar esses duelos diariamente. Dentro de casa, na condução, no trabalho, no Maracanã, em qualquer lugar. Em família. Família, dentro de casa. Então, em todo canto, nós vamos estar criando confusão. E é difícil para a gente realmente se escapar. É como eu disse outro dia, dificilmente um de nós vai olhar no espelho e falar: puxa, mas como eu sou orgulhoso, como eu sou metido a besta. Eu não conheço ninguém, nem eu mesmo faço isso. Nem eu tenho coragem de olhar no espelho e falar isso para não passar vergonha. Nem olho para o espelho fazendo essas perguntas que eu vou passar vergonha, porque eu não vou admitir que eu acabei de dar uma de orgulhoso, eu acabei de dar uma de metido a besta. Então, mas nós temos que fazer um esforço muito grande para perceber isso. Aí sim nós vamos entender isso que o Cristo pede, que é dar outra face. Nós vamos entender quando a gente perceber que realmente, puxa vida, mas esse meu orgulho, essa minha mania de querer ser o tal, isso está me deixando no ridículo. Eu não posso mais continuar sendo no ridículo. Amigos, lembrai-vos dessas palavras. Amai-vos uns aos outros. Então, ao receberdes um golpe motivado pelo ódio, retribuireis com um sorriso e ao insulto com o perdão. Certamente o mundo se levantará furioso e vos considerará covardes. Levantai a cabeça bem alto e mostrai então que a vossa fronte, também ela, não temeria carregar-se de espinhos, segundo o exemplo dado por Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de uma morte, que o orgulho e o amor próprio, revestido de uma falsa aparência de honra, autorizam. É isso aí, o nosso orgulho e o nosso amor próprio, eles se mascaram com a nossa mania de dizer que estamos lavando a honra. É a minha honra. Gente, vamos usar a palavra verdadeira. Não é honra coisíssima nenhuma. Não é? Honra é ir pro reino de Deus. Claro. Tem uma honraria lá. Vou receber medalha lá. Aí é uma honra ao mérito. O meu mérito foi conquistado, então eu cheguei à honra de estar no reino de Deus. Agora, chamar de honra o que é o meu orgulho, meu amor próprio, meu egoísmo, menos, né?
Com certeza. Menos. Vamos com calma. Essa é do Agostinho que está falando, vamos lembrar o que ele fala no Livro dos Espíritos, né? Citando Sócrates, né? Que nós temos que conhecer a nós mesmos. O principal trabalho nosso é conhecer a nós mesmos. Porque aí nós vamos realmente entender a diferença de orgulho e honra. Vamos saber o que é honra mesmo e o que é orgulho. Quando Deus vos criou, Ele vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não. Ele deu esse direito somente à natureza, para se reformar e se reconstruir. Quanto a vós, nem mesmo vos foi permitido dispor de vós mesmos. Da mesma forma que o suicida, o duelista estará manchado de sangue quando chegar a Deus. E tanto para um quanto para o outro, o soberano juiz prepara rudes e longos castigos. Se ele ameaça com sua justiça aquele que diz raca ao irmão, como Cristo citou, né? Quanto mais severa não será a pena para aquele que comparece diante dele com as mãos sujas de sangue de seu irmão. Foi o que Cristo disse, né? Falando isso, né? Ouviste o que foi dito, não matarás, né? Mas todo aquele que disser raca o seu irmão vai responder no conselho. É muito difícil, eu reconheço, muito difícil para nós dominarmos o nosso orgulho. Por isso que neste capítulo aqui, Kardec trouxe essa coletânea de passagem de Jesus, nos mostrando o que o orgulho provoca. Então, é mais fácil nós combatermos nosso orgulho indiretamente, combatendo aquilo que o orgulho provoca. É o caso aqui do duelo. O duelo é uma consequência do orgulho. Como eu disse, ninguém chega no espelho e admite que é orgulhoso. Mas você pode chegar no espelho e achar que eu estou sendo ridículo com essa história de duelo. Isso não está com nada. Então eu tenho que combater a mania de ser respondão, mania de não levar desaforo, mania de não deixar passar em branco. Essas manias que nós temos, que são causadas pelo orgulho. Então, se eu combater essas manias, eu estou, pouco a pouco, combatendo o meu orgulho. Estou botando a bananazinha de dinamite em cada pilastra do meu orgulho. Um dia, pum, aquilo implode. Meu orgulho vai implodir. Aí depois é só tirar os escombros. Infelizmente, no nosso estágio, essa implosão vai ser dolorida para nós. A retirada desses escombros vai ser trabalhosa, porque até agora nós estamos adorando ter dentro de nós essa construção, que é o orgulho. Nós ainda não conseguimos atinar por outro lado da moeda. Como ela é prejudicial. Que né? A honra. É melhor a honra, realmente. A verdadeira honra. Mas nós misturamos as coisas e não nos damos conta do que é o bom da história. O lado bom da coisa é a honra verdadeira, a honra ao mérito da conquista do reino de Deus. Nós estamos ainda longe de atinar para isso, Marta. Falar aqui como eu falo é até bonito, pode parecer bonito, pode parecer poético, porque as palavras ajudam a gente a... Mas na hora de pôr em prática, eu confesso, é difícil. É muito difícil aturar as pessoas que nos ofendem. Como diz a irmã Rosália lá no capítulo que ela fala da caridade. A maior caridade moral é nos aturarmos uns aos outros. Então, nós conseguimos aturar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos chamam para o duelo, aqueles que nos caluniam, aqueles que fazem essas histórias. Se nós tivermos força suficiente para perdoar, esquecer, não responder essa gente, nós realmente estaremos dando um passo enorme na nossa felicidade e com certeza ela passa longe do orgulho e do egoísmo. Sem dúvida, Antônio. É impressionante como nós, como a gente falou, né, no início da semana, né? Nós percebemos pela vida que a gente leva, por tudo que acontece conosco, que nós não plantamos boas coisas.
E ainda assim a gente insiste em permanecer com esse paradigma que construímos, né? Ao invés, como você disse, né, irmos colocando uma dinamite em cada pilastra, né, dessa construção horrorosa que é a construção do orgulho. Não, a gente, pelo contrário, né, de um modo geral, a gente percebe que a maior parte é carinha. Ainda manda pintar. Uma pintura nova. Isso. Botar esquadria de alumínio nova. Isso. Botar elevador em vez de escada. Dá uma melhorada na construção do orgulho. Isso. Não, peraí, eu vou colocar um revestimento aqui colonial. Um porcelanato. Pois é. Então, o que nós precisamos é realmente olhar no espelho, né, como o Antônio falou, mas sermos sinceros, né? Sermos sinceros. Então, eu não me lembro se é no texto da Revista Espírita, de 1862, que o Espírito fala, né, que nós devemos ter, para que a gente saia dessa trilha de orgulho, de vaidade, né, de ódio, de vingança, que nos leva ao duelo, que a gente precisa ter caridade, que é justamente, né, ter empatia pelaquela pessoa que está agindo de forma inadequada, ser sincero, porque é necessário que você vá ao espelho. Mas é o espelho não para se olhar e dizer, como eu sou maravilhosa, como eu sou perfeita, incrível. Não, é se olhar no espelho e ser sincero. Puxa vida, meu Deus, o que eu estou vendo não é muito legal não, entendeu? Mas eu vou dar um jeito aqui de melhorar, que vai ficar melhor, né? A aparência vai melhorar, a aparência moral, digamos assim, né? Porque essa que é a verdadeira aparência que a gente deve se preocupar, né? Devemos ter autoestima, claro, né? Ficar bonitinho, limpinho, cabelinho penteado, tudo bem. Mas a verdadeira preocupação deve ser justamente com a nossa aparência espiritual, que é essa que vai contar, né, de uma forma definitiva. Você vê que até nas histórias infantis, eu não sei se é do Hans Christian Andersen ou dos irmãos Grimm, a história da Branca de Neve, né? Sim. O que leva a madrasta, quando a madrasta olha no espelho e pergunta ao espelho, isso, espelho meu, que é o que nutre o ódio dela. Alguém mais bonita do que eu? Isso. Ela estava acostumada a ouvir sempre que sim. O dia que ele responde, não, realmente, uma moça, assim, ela fica para morrer. E o que foi isso? Foi o orgulho isso, dela. Exatamente. A vaidade dela, o orgulho dela é que a levou a arquitetar aquele plano de dar para Branca de Neve uma maçã envenenada. Isso. Então, até na história infantil, tem esse ensinamento de como é a nossa, vamos dizer assim, personagem, como nós somos, nossa personalidade, Marcos. Isso. Olha como é que são as coisas. Até nessas histórias, a gente aprende desde criança isso. Os contos de fadas, eles são justamente para isso, né? Para uma reflexão profunda de como nós devemos agir, né? Quem nós somos realmente, né? Existe um livro fantástico que trata disso, né? A psicanálise dos contos de fadas. E ele trata disso. Então a gente percebe, lendo esse livro, que a madrasta não é a madrasta, no sentido de que o pai casou de novo, né? Isso é apenas uma alegoria. A madrasta é toda vez que a mãe age de uma forma que não é a melhor, né? Não é muito justa, enfim. Então, é isso. Mas são lições, são várias lições, é uma atrás da outra, né? Quer dizer, o que moveu aquela mulher, né, a fazer aquela maldade e por pouco não acaba com a vida, né, da Branca de Neve, foi justamente o orgulho, a vaidade dela. Quer dizer, é isso que a gente precisa entender quando o Espírito fala que nós precisamos ser sinceros, né? Ele dá 3 aspectos. Um deles é justamente o de sermos caridosos, né? Para lidarmos com as questões. Porque se você não usar a caridade como um crivo, você sempre vai se colocar como vítima, né? Tá vendo? Fui ofendido. E ser sincero, para quando você se olhar no espelho, você
aceitar a imagem verdadeira que você está vendo. Aceitar o que o espelho vai falar. Exatamente. Espelho, espelho meu. Existe pessoa mais incrível do que eu? Minha querida, claro que existem menos. Existem pessoas maravilhosas e você precisa caminhar muito, né? Então, com essa proposta, né, alicerçada também nos contos de fada, muito bem lembrado, né? Eu que trabalhei com isso, eu adoro, né, essa proposta de contos de fada como lições que a gente possa tirar. Assim como as fábulas também, né? Que elas eram feitas, né, Antônio? Para que pudesse se criticar o rei, né? Então, como é que eles podiam criticar o rei e não ir parar na guilhotina? Mas vamos ficando por aqui, que o tempo já esgotou. A todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.